Qualidade é aqui. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais um mergulho profundo aqui no W maiúsculo? Opa, preparados. Hoje a gente vai mergulhar num tema que... eu acho que todo mundo se interessa, né? Acho que sim. A felicidade. A felicidade, como a gente fala aqui em Minas, né? Felicidade. Felicidade. Essa é universal, né? Todo mundo busca. E para nos guiar nessa busca, a gente tem quatro grandes filósofos. A gente vai ter um time de peso aqui pra clarear as ideias. O Aristóteles, o Sêneca, Santo Agostinho e o Schopenhauer. Uau! Cada um com a sua receita, né? O seu jeito de ver essa busca pela felicidade. E a gente vai se basear, né, nas aulas do professor Rafael Nogueira, lá da Sociedade do Livro. Tem cursos ótimos sobre esse cara, né? Ele dá um panorama bem legal. A gente vai usar as obras deles que falam especificamente sobre a felicidade. Então a gente vai ter um mapa pra seguir. O mapa da felicidade. Gostei. Então vamos começar lá na Grécia Antiga, com Aristóteles, século IV antes de Cristo. Nossa, voltando muito tempo. Ele escreveu a Ética Nicômaco, que é uma obra fundamental para a ética, né? E ele fala da felicidade como eudaimonia, né? Que não é exatamente a mesma coisa que a felicidade que a gente pensa hoje em dia, né? Não é aquela felicidade passageira de momento. É tipo ganhar na loteria. Isso é uma coisa mais profunda, né? É uma realização, né? Uma plenitude. Isso que você vai construindo ao longo da vida. Ele fala da importância da virtude, né? A virtude é fundamental para ele. Ele chama de arete. Areté, meio termo, né? O equilíbrio. O equilíbrio entre os extremos. Ele usa o exemplo da coragem, né? Que é o meio termo entre a covardia e a temeridade. Isso, ser corajoso não é ser louco, né? É saber dosar, né? Saber avaliar os riscos, agir com prudência. Interessante, né? Essa busca pelo equilíbrio, pela virtude, é o que leva à eudaimonia, a felicidade plena, duradoura. E ele fala da importância da razão, né? Do uso da inteligência. A gente tem que usar a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, Para fazer escolhas sábias. para viver em harmonia com a gente mesmo e com o mundo. Mas ele não era eremita, né? Não, de jeito nenhum. Ele não achava que a gente devia viver isolado para ser feliz. Ele valorizava a amizade, a vida em comunidade. Ele via a importância das relações, né? E da justiça social também. É um ambiente justo, onde todo mundo tem oportunidade. A felicidade individual está ligada ao bem-estar da sociedade como um todo. É uma visão bem holística, né? Ele integra o indivíduo e a sociedade. Legal. Muito legal. Mas agora vamos pular para a Roma Antiga, vamos conhecer o Sêneca. Opa, vamos lá. Ele viveu no século e depois de Cristo. É um período bem turbulento, né? Cheio de intrigas, de poder. E ele era estoico, né? O estoicismo. Uma filosofia bem prática, né? E escreveu Da Vida Feliz. Um guia para ser feliz em meio ao caos. Ele fala da apatia, né? Essa palavra que parece difícil, mas... Parece nome de remédio. Mas a ideia é simples. É a capacidade de manter a calma, a serenidade. É tipo quando você perde a hora e não fica desesperado. Isso você respira fundo e pensa, vou dar um jeito. Sem deixar o estresse te dominar. Exatamente. E o Sêneca viveu isso na pele, né? Ele foi conselheiro do imperador Nero. Nossa, que responsa. Acumulou riqueza, poder, mas também enfrentou o exílio, foi condenado à morte pelo próprio Nero. Caramba! E mesmo assim, ele escrevia sobre a felicidade. Parece que ele botava em prática o que pregava, né? Ele não era só um teórico, ele tentava viver de acordo com seus princípios. E ele dizia que a felicidade não tá nas coisas externas, né? Tipo riqueza, poder, fama. Mas sim na nossa capacidade de controlar as emoções. De reagir com sabedoria aos acontecimentos. Então, a felicidade é um estado mental. É como a gente encara a vida, como a gente interpreta as coisas. E a virtude, a apatia,
É o caminho para essa paz interior, para essa felicidade duradoura. E ele não ignorava as dificuldades, né? Ele sabia que a gente ia enfrentar desafios, perdas, frustrações. A vida não é fácil para ninguém, né? Não, mas o estoicismo não é negar as emoções, é aprender a lidar com elas de forma saudável. É ter resiliência, né? Isso, força interior para enfrentar os obstáculos sem se abalar. E como a gente cultiva essa apatia? O Sêneca dá umas dicas bem práticas. E tipo o quê? Ter expectativas realistas, não se apegar demais aos bens materiais. Faz sentido. Cultivar a gratidão pelas coisas boas da vida. É agradecer mais, né? E se preparar mentalmente para os desafios que eles vão surgir. A gente tem que estar pronto para tudo. E ele defendia muito viver o presente, né? Isso é importante, né? Aproveitar cada momento com intensidade, sem se prender ao passado ou se preocupar demais com o futuro. A felicidade tá aqui e agora. Exatamente. Nas pequenas coisas, nos momentos simples do dia a dia. Essa é uma lição que vale para sempre, né? Com certeza. Valeu, Sêneca. Mas agora, saindo da filosofia estoica e entrando no mundo cristão, a gente chega em Santo Agostinho, século IV. Ele, antes de se encontrar no cristianismo, Ele teve uma longa jornada, né? buscou a felicidade em vários lugares, experimentou várias filosofias. E no fim, se encontrou na fé, né? Encontrou a paz e a felicidade no cristianismo. E essa experiência dele está refletida no livro sobre a vida feliz, né? Sim. Ele parte da ideia de que todo mundo quer ser feliz, mas a questão é, onde encontrar essa felicidade verdadeira? Essa é a grande pergunta, né? E pra ele, a felicidade que a gente encontra nas coisas passageiras, nos prazeres do mundo. É passageira, né? É como uma chama que se apaga rápido. É tipo um doce que você come e logo acaba. Isso, e fica só a vontade de comer mais. Já a felicidade que encontramos em Deus é eterna. Infinita, porque Deus é a fonte de toda felicidade. O professor Nogueira explica que Santo Agostinho via Deus como ser eterno e imutável. A rocha firme em meio à tempestade. E é por isso que a felicidade verdadeira só pode estar em Deus. Porque ele é a única realidade que não passa, que não se corrompe. As coisas do mundo mudam, se desgastam. Mas Deus é constante. É a base sólida para nossa felicidade. É isso aí. E como a gente se aproxima de Deus para experimentar essa felicidade? Segundo Santo Agostinho, o caminho é a virtude, a obediência à vontade de Deus, o amor ao próximo. É como se a gente estivesse sintonizando nossa vida com a frequência divina, né? Abrindo nosso coração para a felicidade que Deus nos oferece. Então, a gente encontra a felicidade quando vive de acordo com os ensinamentos cristãos. Exatamente. Quando busca uma vida justa, virtuosa, ajudando os outros. E nesse ponto, a visão dele se aproxima da visão de Aristóteles, né? Que também colocava a virtude como fundamental para a felicidade. É verdade. Mas a grande diferença é que, para Santo Agostinho, a virtude brota da fé em Deus. Enquanto que para Aristóteles era uma questão de razão e equilíbrio. Exatamente. Para Santo Agostinho, a fé ilumina o caminho da virtude, dá força para resistir às tentações, para seguir os preceitos do cristianismo. A virtude se torna um ato de amor e gratidão a Deus. Isso. E essa busca por Deus, essa vida em sintonia com o divino, era o que Santo Agostinho entendia como a verdadeira felicidade. A paz interior que a alma humana tanto anseia. É um estado de plenitude espiritual, de união com Deus. Que preenche o vazio que a gente sente no coração. É isso. Mas agora, saindo do otimismo de Santo Agostinho e entrando num território mais sombrio, a gente chega em Arthur Schopenhauer. Ele já é um filósofo mais pessimista, né? Ele escreveu A Arte de Ser Feliz, no século XIX. É uma mudança de clima e tanto, né? Ele vê a vida com um olhar mais amargo, né? Mais cético, talvez. Enquanto Santo Agostinho via a felicidade como um presente de Deus, Schopenhauer era mais pé no chão. mais realista, talvez. Ele olhava para a vida e via mais espinhos do que flores. Ele acreditava que a vida humana era como um mar agitado, cheio de ondas de sofrimento. De desejo insaciável, frustração. Ele até comparava a vida a um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. Nossa, com visão dessas fica difícil falar de felicidade, né? Parece que ele tá tirando a gente da zona de conforto. É tipo tentar encontrar um oásis no deserto. Mas mesmo sendo pessimista, Schopenhauer não jogou a toalha. Então ele não desistiu de procurar a felicidade. Mesmo acreditando que a vida era um vale de lágrimas. Não. Ele se dedicou a encontrar maneiras de amenizar o sofrimento. De encontrar momentos de paz. De contentamento em meio ao caos da existência. É como um navegador experiente buscando rotas seguras no mar tempestuoso. É uma boa analogia. E como ele fazia isso?
Quais eram seus mapas para navegar nesse mar revolto da vida? Ele desenvolveu uma série de máximas, de conselhos práticos para nos ajudar a lidar com as adversidades. Tipo um manual de instruções para a vida. Um guia para encontrar a felicidade no caminho. E o professor Nogueira destaca que, apesar do pessimismo, Schopenhauer era um cara brilhante, culto, Estudou a fundo a natureza humana. tentando entender as raízes do sofrimento, né? Ele era um profundo conhecedor de filosofia, literatura. Ele até estudou sânscrito, né? É para entender melhor o budismo. Ele estava buscando em várias culturas, né? Em várias fontes de sabedoria, as ferramentas para lidar com a dor e encontrar a felicidade. Parece que ele estava trilhando um caminho bem individual, né? Buscando respostas dentro de si mesmo e nas grandes obras da humanidade. E essa busca incansável, essa vontade de encontrar sentido em meio ao sofrimento. É o que torna a filosofia dele tão instigante. E libertadora, de certa forma, né? Ele mostra que, mesmo diante das dificuldades, a gente pode escolher como reagir, como interpretar os acontecimentos. E encontrar um pouco de paz interior. Exatamente. E quais eram essas máximas que ele propunha para se alcançar a felicidade? Ele dividiu em 3 categorias, 3 categorias. que correspondem aos 3 aspectos da vida que a gente precisa cultivar para ser feliz. A relação com a gente mesmo, a relação com os bens exteriores e a relação com os outros. Ou seja, ele estava dizendo que para ser feliz, a gente precisa cuidar da nossa saúde física e mental. Ter uma vida material minimamente satisfatória. E cultivar bons relacionamentos. Ser tipo um tripé, né? A felicidade precisa dessas 3 bases para se sustentar. E ele ainda completava. A gente não deve se apegar demais aos bens materiais. Porque eles não garantem a felicidade, né? E nem se deixar levar pelas paixões, porque elas só trazem sofrimento. Ele estava alertando para os perigos da ilusão, né? Da busca desenfreada por coisas que, no fundo, não trazem felicidade verdadeira. Parece que ele estava buscando um caminho do meio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Um equilíbrio entre o material e o espiritual. Exatamente. Ele defendia a moderação, o desapego, a serenidade. Qualidades que ajudam a gente a navegar pelas tormentas da vida. Com mais leveza, com sabedoria. Parece que a gente encontrou um ponto em comum entre Schopenhauer e Sêneca, né? Os dois buscavam a serenidade como caminho para a felicidade. Mesmo que por caminhos diferentes. Cada um com sua perspectiva. Mas os dois entendiam que a felicidade não está em ter tudo que a gente quer. Mas em saber lidar com o que a vida nos apresenta. Em cultivar a paz interior, né? A aceitação, a gratidão pelos momentos bons. E a resiliência para enfrentar os momentos difíceis. É isso aí. E sabe o que é interessante? O Schopenhauer, apesar de ter uma visão pessimista da vida, não caía no niilismo. Porque ele não achava que nada tem sentido. Ele ainda acreditava que era possível encontrar um sentido para a existência. Mesmo em meio ao sofrimento. E ele via a arte, a contemplação da beleza, como uma forma de transcender a dor, né? De se conectar com algo maior que a gente mesmo. Tipo um portal para um mundo de beleza, né? De significado que leva a gente além do sofrimento cotidiano. E ele não foi o único a pensar assim, né? O Santo Agostinho também via na fé, na busca por Deus, uma forma de transcender os limites da vida terrena. E encontrar a verdadeira felicidade. Para Santo Agostinho, a fé era a bússola que guiava o coração humano em direção à felicidade eterna. A luz que iluminava o caminho em meio às trevas da dúvida e do sofrimento. Bonito isso, né? E a gente pode até traçar um paralelo com Aristóteles, né, que via na busca pelo conhecimento, na atividade intelectual, uma forma de realizar o nosso potencial humano. E alcançar a eudaimonia. Para ele, o uso da razão, a busca pela sabedoria, era o que nos diferenciava dos animais. E nos permitia alcançar a felicidade plena. Através do conhecimento, a gente podia compreender o mundo, fazer escolhas mais sábias, né? E viver em harmonia com a natureza e com os outros. Ou seja, cada um à sua maneira, esses filósofos mostraram que a felicidade não é um destino, mas uma jornada. Um caminho que a gente percorre ao longo da vida. Buscando aquilo que dá sentido, que conecta a gente com algo maior que nós mesmos. E essa busca, essa jornada é o que torna a vida interessante. Desafiadora. E no fim das contas, feliz. Cada passo que a gente dá, cada escolha que a gente faz, aproxima ou afasta da felicidade. Cabe a cada um de nós trilhar o caminho. Com sabedoria, coragem e compaixão. E com essa bela reflexão, a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho profundo. Na próxima parte, a gente volta para amarrar as ideias desses 4 filósofos. Vou tentar responder aquela pergunta que não quer calar. Afinal, o que é a felicidade? A gente vai tentar decifrar esse enigma. Fiquem ligados. Até a próxima.
Acesse o link de nosso site na descrição. Terraço Yellow Store. Conteúdos exclusivos e lapidados, selecionados para te trazer o bem. Acesse o link de nosso site na descrição. Terraço Yellow Store. Conteúdos exclusivos e lapidados, selecionados para te trazer o bem. Mas agora voltando aqui para o nosso papo sobre felicidade. A gente estava falando do Santo Agostinho. Isso, ele que... Bom, a gente já falou um pouco da história dele, né? Antes de se encontrar no cristianismo. Ele experimentou bastante coisa, né? Várias filosofias, viveu intensamente, digamos assim, antes de se converter. E no fim, ele encontrou a paz e a felicidade na fé cristã. Essa experiência dele tá bem presente no livro sobre a vida feliz, né? Que a gente separou para analisar aqui. Ele coloca ali o ponto de vista dele sobre onde encontrar a felicidade verdadeira. Isso, ele começa com essa pergunta, né? Todo mundo quer ser feliz, mas onde a gente encontra essa felicidade? Essa é a grande questão, né? É porque é a felicidade que a gente encontra nas coisas passageiras, nos prazeres do mundo. Passageira, né? Como tudo nesse mundo. Passageira, como uma chama que se apaga rápido. Um doce que você come, logo acaba e fica só vontade de comer mais. Exato. E aí ele apresenta a visão dele, né? A felicidade que encontramos em Deus, essa sim, é eterna, infinita, porque Deus é a fonte de toda a felicidade na visão dele, claro. E o professor Nogueira explica bem isso, né? O Santo Agostinho via Deus como um ser eterno e imutável. A rocha firme em meia tempestade. Faz sentido, né? Tudo muda, tudo se desgasta, mas Deus, na visão do Santo Agostinho, é constante. É a base para a felicidade, né? A base sólida que não se abala. E aí, como a gente faz para se aproximar de Deus, para experimentar essa felicidade? Boa pergunta. Segundo Santo Agostinho, o caminho é a virtude. A virtude. A obediência à vontade de Deus, o amor ao próximo. A gente tenta sintonizar a nossa vida com a vontade divina. Esse é abrir o nosso coração para a felicidade que Deus oferece. Então, a gente encontra felicidade quando vive de acordo com os ensinamentos cristãos. Exatamente. Quando busca uma vida justa, virtuosa, ajudando os outros. Interessante que esse ponto se aproxima da visão de Aristóteles, né? Verdade. Os dois colocam a virtude como fundamental para a felicidade. Mas a diferença é que para Santo Agostinho, essa virtude vem da fé em Deus, né? Enquanto para Aristóteles ela era mais uma questão de razão, de equilíbrio. Cada um com o seu caminho, né? Mas no fim, o objetivo é o mesmo. A felicidade, né? A felicidade, a paz interior, a plenitude. Mas agora, saindo um pouco dessa linha do Santo Agostinho, a gente vai para um outro filósofo, o Arthur Schopenhauer. O Schopenhauer. Ele que escreveu Arte de Ser Feliz lá no século XIX. Já tem uma visão um pouco diferente, né? Bem diferente, eu diria. Ele é conhecido pelo pessimismo, né? Ele era bem mais cético, né? Enquanto Santo Agostinho via a felicidade como um presente de Deus, o Schopenhauer. Ele era mais pé no chão, né? Mais realista, digamos assim. Ele olhava pra vida e via mais espinhos do que flores, sabe? Ele não era muito otimista, né? Não, ele acreditava que a vida humana era cheia de sofrimento, de desejos insaciáveis, de frustração. Ele até comparava a vida com um pêndulo que oscila entre a dor e o tédio. Com essa visão fica difícil falar de felicidade, né? Parece que ele tá jogando um balde de água fria, né, gente? Mas calma, ele não desistiu de procurar a felicidade, tá? Sério? Mesmo acreditando que a vida era tipo um vale de lágrimas. Mesmo com essa visão, ele buscou formas de amenizar o sofrimento, encontrar momentos de paz e contentamento. Tipo um navegador que tá no meio da tempestade, mas continua buscando uma rota segura. É isso aí. Ele não se deixou abater pelo pessimismo. E como ele fazia isso? Quais eram as ferramentas dele? Ele desenvolveu várias máximas, conselhos práticos pra gente lidar com as dificuldades da vida. Tipo um manual de instruções para ser feliz? Mais ou menos isso. E o interessante é que, apesar do pessimismo, ele era um cara brilhante, culto. O professor Nogueira fala bastante disso, né? Sim, ele estudou muito a fundo a natureza humana, as causas do sofrimento. Ele estudou filosofia, literatura, até sânscrito para entender o budismo. Ele buscou em várias culturas, várias fontes de sabedoria, as ferramentas para lidar com a dor. Ele está buscando respostas dentro dele e também nas grandes obras da humanidade, né? Essa busca incansável, essa vontade de encontrar sentido no meio do sofrimento, é o que torna a filosofia dele tão interessante. E libertadora, de certa forma, né? Ele mostra que a gente pode escolher como reagir, como interpretar os acontecimentos. E encontrar um pouco de paz interior. Gostei disso. E quais eram essas máximas que ele propunha?
Ele dividiu elas em 3 categorias. 3 categorias. Interessante quais são. A primeira é a relação com a gente mesmo. A gente precisa se cuidar, né? Exato. A Claro. segunda é a relação com os bens exteriores. Bens materiais, dinheiro. Isso, ele dizia para não se apegar demais a essas coisas, porque elas não garantem a felicidade. Faz sentido, né? A gente vê tanta gente que tem tudo e não é feliz. E a terceira categoria é a relação com os outros. Os relacionamentos, a vida em comunidade, né? Isso ele colocava como um dos pilares para se alcançar a felicidade. Então, para ele, a felicidade é como um tripé. É uma boa analogia. Precisa ter essas 3 bases firmes: cuidar de si, dos bens exteriores sem apego e dos relacionamentos. A gente está buscando equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, moderação, desapego, serenidade. Qualidades que ajudam a gente a lidar com os desafios, né? Com certeza. E nesse ponto ele se aproxima do Sêneca. Os dois buscavam a serenidade como caminho para a felicidade, né? Cada um com sua abordagem, mas com o mesmo objetivo. E o Schopenhauer, apesar do pessimismo, ele não achava que tudo era sem sentido. Não, ele ainda acreditava que era possível encontrar um sentido para a vida, mesmo com sofrimento. E ele via a arte como uma forma de transcender a dor, né? A arte, a contemplação da beleza, conecta a gente com algo maior que nós mesmos. Tipo um portal para um mundo de beleza e significado. Exatamente. Uma forma de se elevar acima do sofrimento do dia a dia. Interessante como a gente pode traçar paralelos entre esses filósofos, né? Sim, cada um com sua visão, mas todos buscando a mesma coisa: a felicidade. A gente viu que o Santo Agostinho encontrava essa felicidade em Deus. E o Aristóteles, na busca pelo conhecimento, no desenvolvimento do nosso potencial humano. No fim das contas, a gente vê que a felicidade não é um estado permanente, né? É uma busca, uma jornada, um caminho que a gente percorre ao longo da vida. E cada passo que a gente dá, cada escolha, nos aproxima, nos afasta da felicidade. Cabe a cada um de nós encontrar o nosso próprio caminho. Com sabedoria, com coragem, com compaixão. E com essa bela reflexão, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho profundo. Mas não desliguem, porque na próxima parte a gente vai juntar as peças do quebra-cabeça e tentar responder aquela pergunta: o que é a felicidade? Acesse o link de nosso site na descrição. Terraço Yellow Store. Conteúdos exclusivos e lapidados, selecionados para te trazer o bem. Acesse o link de nosso site na descrição. Terraço Yellow Store. Conteúdos exclusivos e lapidados, selecionados para te trazer o bem. Nossa, quanta coisa a gente já conversou sobre felicidade. É verdade. E agora a gente chegou na parte mais importante do nosso mergulho, né? A gente mergulhou nas ideias de Aristóteles, Sêneca, Santo Agostinho, Schopenhauer. Cada um com sua visão, com seu caminho. E agora a gente tenta responder aquela pergunta que não quer calar. Afinal, o que é felicidade? Pois é, qual dessas visões te tocou mais? Qual delas faz mais sentido para você? O Aristóteles, por exemplo, colocava a felicidade na busca pela virtude, no desenvolvimento das nossas capacidades, na vida em comunidade. Construir uma vida plena, tijolo por tijolo, buscando o equilíbrio. Já o Sêneca, com o estoicismo, focava na serenidade, no domínio das paixões, na aceitação. Aprender a lidar com os limões que a vida te dá e fazer uma limonada. Boa. E o Santo Agostinho, com sua fé, encontrava a felicidade em Deus, na vida em comunhão com o divino. Uma felicidade eterna, um presente divino. E o Schopenhauer, mesmo com todo o seu pessimismo, nos desafiava a encontrar a felicidade nos pequenos momentos, em meio ao sofrimento. Apreciar a beleza, cultivar a paz interior, ter resiliência. E o professor Nogueira deixa claro, não tem fórmula mágica para a felicidade. Cada um tem que encontrar seu próprio caminho, sua forma de lidar com os desafios e buscar o que dá sentido à vida. É como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas. Com a virtude de Aristóteles, a serenidade de Sêneca, a fé de Santo Agostinho, a resiliência de Schopenhauer. E a gente escolhe qual ferramenta usar em cada situação. Combinando as ferramentas, né? Exatamente. O importante é lembrar que a felicidade não é um estado permanente, né? Não é um objetivo que a gente alcança e pronto, acabou. É uma busca constante, né? Um processo de aprendizado com altos e baixos, alegrias e tristezas. Como uma planta que a gente cultiva com carinho, né? Regando, adubando, podando quando necessário. Cuidando para ela florescer. E o mais importante, não desistir da busca. De aprender, de se conectar com o que nos faz vibrar, o que nos dá esperança. Seja através da virtude, da serenidade, da fé, da arte. Enfim,
O que fizer sentido para você. Porque a felicidade, como diz o poeta, se encontra no caminho. E não do destino final. É isso aí. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo na felicidade. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E que tenham se inspirado a buscar a sua própria felicidade. A gente se encontra no próximo mergulho. Um abraço, pessoal! Acesse o link de nosso site na descrição. Terraço Yellow Store. Conteúdos exclusivos e lapidados, selecionados para te trazer o bem.